Aê, gente, linda do meu coração. Vamos começar aqui devagarzinho entrando. Nós vamos ter 30 minutinhos a partir de agora. E nós vamos falar agora com a doutora Patrícia Munhoz. Obrigada a vocês que já estão pontualmente entrando. Cleide, querida, que saudade. Receba o meu abraço, viu? Você contribuiu muito com a minha vida até aqui. Foi muito bom ter você lá no nosso treinamento. Eu queria dar um oi pra todo mundo, gente. Eu sou assim. Mas eu vou precisar me concentrar agora no nosso campo aqui, porque não é uma coisa que a gente fica usando muito internet. Nosso trabalho ele é muito por bastidores. Aliás, é um convite que eu te faço. Não olha para números. Podem ser gigantes, podem ser nada. Mas todas as pessoas que eu estou trazendo para nos ajudar nesse momento e alcançar o Brasil da melhor forma possível, os brasileiros que estão fora do Brasil, são pessoas altamente capacitadas que eu conheço e que de alguma forma ou de outra eu tive o prazer de estar com essas pessoas. Então eu te falo que esquece número, esquece visual, esquece roupa, as mulheres que têm essa distração visual, esquece tudo isso e vamos ao que interessa, que é o nosso ponto aqui. Todos os canais que nunca entraram aqui, as pessoas que foram convidadas por outras pessoas, eu quero dar o meu abraço de imensa gratidão àquele que foi multiplicador desse momento. Se você ainda não enviou para alguém essa live, tem essa setinha aí embaixo, manda essa setinha para alguém agora, porque nós vamos entrar num assunto, gente, que é extremamente importante. Essa questão das autolesões, da automutilação que está acontecendo agora, dos jovens com pensamento suicida. Não é fácil você ficar isolado. Muitas pessoas já estavam isoladas e entraram no isolamento dentro de um isolamento. Então é importante que a gente saiba cuidar deles. 2T Designs, para quem não sabe, o Thiago Alencar é o nosso designer gráfico, que faz todas as partes do Instituto Fruitful Minds, da Orlando Drummond, e é uma pessoa querida. Eu só não faço mais propaganda dele, gente, porque o nosso sonho é tê-lo privado para nós um dia. Não faço questão de dizer isso. Então, nesse momento, nós precisamos dar conta do que está acontecendo. E o meu intuito neste momento de tirar um pouco do meu dia, de estar aqui, dar essa pausa para oferecer este momento, é para que de fato a gente possa ajudar aquele que precisa ouvir. Então, a ajuda que eu posso ter de você agora é se você for nessa setinha e multiplicar essa live com outras pessoas. Eu gostaria de apresentar aqui um pouquinho a doutora Patrícia Munhoz. Vai multiplicando a live, vai ser importante. Nós ainda não tomamos a decisão final de se vai ser salva ou não, então é importante que entrem nesse momento e fiquem aqui conosco. Serão aí 25 minutos agora. A doutora Patrícia Munhoz, eu a conheci aqui no Texas. Uma coisa que eu gostaria de que você entendesse, que eu queria inclusive usar aqui uma palavra muito boa, que está em Provérbios, e quem não sabe, eu amo Provérbios, quando ela fala da multidão de conselheiros, que é na multidão de conselheiros que a gente encontra a sabedoria. E aqui fala, sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Por que eu chamei esses profissionais? Por que eu estou com eles? Porque eu acredito que na junção de mentes que pensam juntos, a gente chega numa conclusão maior e numa força maior. E eu sempre, desde os meus filhos eram pequenos, para quem não sabe, eu tenho uma filha de quase 16 e um filho de 14 anos. Vai lá no meu stories que tem meus diazinhos das mães lá com eles esse fim de semana. Eu não publico muita coisa da minha casa porque o intuito realmente não é falar de nós, mas é falar a partir de nós. E quando eles eram pequenos, eu comecei a construir juízes na vida dos meus filhos, porque eu sabia que nessa idade, nessa fase de transição, nesses 6 anos, 7 anos de teenagers, né? Já te chamam, Patrícia. Nesses teenagers, nós estamos vivendo um momento onde eles questionam tudo e onde pai e mãe não têm mais a mesma força que tinham quando eram menores. Então, por muito tempo, eu fui criando juízes na vida dos meus filhos, para que quando chegasse essa idade, eles tivessem a quem ouvir. E chegando no Texas, eu precisei de um olhar fora, eu precisei de uma voz fora da minha e do meu esposo para falar com Gabi, para falar com Lucas, para falar algumas coisas. E Patrícia foi uma dessas vozes usada. Então, é uma pessoa que eu conheço pessoalmente. E ela é graduada em psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduada em neuropsicologia pelo Hospital das Clínicas da USP, mestre e doutora em psicologia experimental pelo Instituto de Psicologia da USP e possui curso de psicoterapia infantil pela Harvard Medical School, atuando principalmente nos seguintes temas: autismo, TDAH, ou seja, déficit de atenção, análise aplicada do comportamento, comunicação suplementar e alternativa e neuropsicologia e tecnologia assistiva. Então ela trabalha muito no comportamento positivo e nós precisamos ouvi-la um pouco agora, já que é uma pessoa especialista neste assunto, ok? Vamos chamar aqui
A Patrícia. Patrícia, cadê você? Só um instantinho, gente. Que estamos waiting. Olá! Aí, seja bem-vinda, doutora Patrícia, ao nosso canal. Eu gostaria de, junto com a Patrícia, dar boas-vindas também a todos aqueles que estão chegando pela primeira vez, que não conheciam o Orlando Drummond, que não sabem o que é o Fruitful Minds Institute. Mas nós estamos aqui para contribuir com a sua vida e, mais uma vez, estamos gratas por todos aqueles que multiplicaram esse momento. Se você ainda não fez, vai na setinha embaixo, começa a compartilhar essa live agora, porque é importante que venham mais pessoas. E depois continua compartilhando se assim ficar salva. Joême, obrigada, querida, por você estar aí. Uma querida amiga de muitos anos, quando morei na Argentina, e somos amigas até hoje. Vamos lá. Doutora Patrícia, mais do que apresentada, muito obrigada pelo convite aceito. Eu sei que o tempo não é brincadeira, nós sabemos como é que é a nossa vida aqui, eu sei da sua agenda. E eu quero te agradecer por essa contribuição. O nosso Brasil realmente está precisando de um pouco dessa orientação, né? Obrigada a você, Orlane, pelo convite. Foi um prazer, está sendo um prazer participar aqui com você. Obrigada, querida. Então, vamos lá? A gente estava falando sobre você trazer algumas dicas, né, na prática, do que a gente faz. Primeiro, Patrícia, o que passa pelo coração de um adolescente, de um jovem, né, ou até mesmo de um adulto, sobre essa questão de se cortar? Que grito é esse de alma que está escondido? O que você fala sobre isso? Então, o comportamento de automutilação ou comportamento autolesivo, ele é, na verdade, um comportamento que acaba surgindo querendo dizer algo. Esse comportamento ele tem uma função. Ele não acontece só porque o adolescente ou o adulto simplesmente sente vontade de se machucar. Não é essa a questão. Ele está mostrando alguma coisa. E esse comportamento, ele muitas vezes traz, na verdade, outras questões, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, outras questões internas mais profundas que acaba transparecendo, a gente acaba vendo através desse tipo de comportamento, que é o comportamento de se machucar, né? De se auto-infligir. Esse comportamento ele não se resume só a se cortar. É o mais comum, é verdade. O comportamento de se cortar, né? Quando o adolescente ou adulto, ele normalmente corta superficialmente os braços. Esse é o comportamento de automutilação mais comum que a gente vê. Mas existem outros, como, por exemplo, puxar e retirar o cabelo, as sobrancelhas ou os cílios dos olhos, se morder também. Então, se morder em locais que, de repente, não vão se expor. Né? Então, e sempre esse comportamento ele tem essa função de dizer algo. Normalmente, o adolescente ou o adulto que começa a se machucar, se automutilar, ele faz isso principalmente porque ele está na tentativa de sentir algo. No nosso cérebro, quando a gente se machuca, isso naturalmente, a gente tem uma liberação de diversos neurotransmissores. E um deles é o neurotransmissor que faz com que a gente se sinta melhor, que retira a nossa dor psíquica, a nossa dor interior. Então, quando você se machuca, o que acontece? O teu cérebro te protege, liberando esse neurotransmissor e fazendo você se sentir melhor. E aí, quando o adolescente começa a utilizar, ou o adulto começa a utilizar esse comportamento de se machucar, o que ele acaba fazendo? Ele acaba transformando esse ato numa sensação de alívio provisório. Uhum. É claro que não é a maneira mais adequada de você conseguir resolver isso, mas o cérebro age dessa maneira e alivia aquele sofrimento. Doutora Patrícia, deixa eu te fazer uma perguntinha. Aliás, duas. Deixa eu só pegar aqui uma questão que tem gente que está falando que está com problema na internet. Excelente pergunta que a Joane está fazendo. A gente está aqui com problema na internet, tem gente que está falando isso. Dá um ok para mim se vocês estão com dificuldade na internet ou é uma questão pontual de alguém. Eu aconselho, se você está com alguma dificuldade, você sai e entra de novo rapidamente. Porque nós estamos normais aqui, tranquilas, não estou vendo nenhuma dificuldade. Então, por favor,
dá um ok, assim, que tá tudo bem com a internet, da maioria, pelo menos. Joême, dá um ok, assim, se você tá ouvindo bem. Ela fez uma pergunta super importante agora, que daqui a pouco a gente volta para ela. Muito importante. Eu estou esperando um ok, gente. Está normal? Joia. Ótimo. Então vamos prosseguir. Eu não vou tirar aqui os comentários, porque eu quero que a gente permaneça aqui de uma forma que seja possível. Joia. Pronto, vamos lá. Eu quero que seja, né, que fique tranquilo aqui. Patrícia, eu posso colocar da mesma maneira uma pessoa que fica mexendo assim na sobrancelha, ela não arranca, ela não tá se machucando, mas tem um comportamento repetitivo de mexer na sobrancelha, ou de ficar mexendo em alguma coisinha específica, ou de ficar fazendo só assim com o cabelo, não que necessariamente a pessoa arranca ou se machuca, mas é um gesto repetitivo em cima disso. Isso pode ser um sinal de alguém que está caracterizando algo que está inquietando dentro ou não? São duas coisas completamente diferentes. Não, esse é um sinal. Toda vez que a gente está ansioso ou nervoso, isso acontece normalmente com todo mundo. Você não tem que ter um diagnóstico clínico para ter isso, né? Todo mundo Joia. Sente isso, né? Às vezes, eu tô nervoso, eu tô ansioso. Então, o que a gente faz? A gente faz um comportamento estereotipado, que cada um desenvolve o seu. Então, às vezes é mexer no cabelo, às vezes é mexer no rosto, mexer na sobrancelha. É uma forma de expressar que você, de repente, está um pouquinho ansioso naquele momento e você extravasa essa ansiedade através desse movimento. Então, sim, é natural. Isso mostra que você está o quê? Extravasando uma ansiedade, né? E seria normal a gente dividir isso em duas vias? Por exemplo, quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, o Luquinhas tinha quase 5 aninhos. E ele sempre foi muito comunicativo, muito falador. E quando ele começou a ir para a escola, ele não sabia falar. Então eu comecei a perceber que ele mordia a gola da camisa. E molhava a gola da camisa. E eu vi, no segundo dia de aula, que aquilo não era normal, não era um comportamento dele. Eu comecei a perceber que ele estava externando um nível de ansiedade por ele não estar se comunicando. Então, eu exerci alguns exercícios com ele, fiz algumas coisas em particular, principalmente acalmando, tranquilizando, passando mais segurança, dizendo que aquilo ia ser normal comunicá-lo, e inseri o inglês mais rápido para ele, me comuniquei com o professor. Então, nós fomos por alguns caminhos para amenizar a ansiedade dele, né? É possível dizer que sim, é normal, porque uma coisa que você falou que me encantou é que existem qualquer questionário da internet hoje que a gente faça, vão falar que tá todo mundo ansioso à beira de um colapso e vai dar um diagnóstico de que tá todo mundo precisando tomar 500 caixas de remédio, concorda? Sim. E o fato de você ter separado, não, peraí, esse caminho aqui ele é um pouco mais normal, tem outras maneiras tranquilas de parar esse comportamento, né? Que não necessariamente a pessoa já está se cortando, já está se machucando. Né? Existe um pouquinho de diferença aí, não é? Isso. Tudo depende muito da intensidade e da frequência com que acontece. Por exemplo, quando você percebe que uma criança está mordendo a camisa, ou está se tocando, se cutucando, mexendo no cabelo. E isso é pontual em alguns momentos, onde você percebe que realmente a criança está expressando uma ansiedade, e essa ansiedade é natural, qualquer um iria expressar naquele mesmo momento, naquela mesma situação. Então, isso é ok. Agora, se isso começa a se repetir e começa a estar muito intenso, ou seja, muitas vezes você até não consegue fazer algo porque você precisa. Você sente a necessidade de morder a camiseta. Você se torna dependente daquela atitude, né? Isso, esse comportamento, ele acaba aumentando tanto de intensidade e tanto de frequência que ele afeta a sua funcionalidade. Aí é que a gente pode dizer que esse comportamento está te dando realmente um prejuízo. E aí ele precisa ser enxergado como realmente um sintoma. Ele acaba se transformando num sintoma de algo que precisa ser trabalhado, que ele está demonstrando um comportamento exacerbado, quer dizer, está muito ampliado, né? A amplitude dele é intensa. Então, aí a gente tem que ter um olhar e uma preocupação, porque ele realmente está querendo mostrar algo mais profundo. Doutora Patrícia, a gente está com uma pergunta aqui, ó, bem interessante também. Quando podemos nos preocupar de um comportamento que, a princípio, de ansiedade, mas passa a ser um patológico? É o que você está falando. Eu costumo dizer para todo mundo que uma vez que você começa a fazer algo, logo quando inicia, você percebe alguma coisa, por que eu vou deixar aquilo aumentar
para depois aquilo se tornar algo tão grande, depois eu começar a dar conta. Eu falo que a procrastinação emocional é pior do que a procrastinação de resultados, de objetivos práticos, né? Porque ela te leva a um buraco mais profundo. Então, se você puder dar um conselho para aquelas pessoas, porque uma das nossas lives será sobre silêncio. Eu falei muito sobre as pandemias invisíveis por um período, do que já acontecia antes do coronavírus, e a gente agora está só olhando para o coronavírus, como se a gente pudesse resolver alguma coisa, né? Mas aquilo que está nas nossas mãos, a gente deixa de querer resolver, que é o que gera ansiedade. Então, um dos assuntos foi não cala, fala, né? Pede ajuda e procura o canal certo, né? Então, assim, o Lucas eu resolvi em uma semana. E quando ele começou a soltar as primeiras palavras de inglês, ele já parou. Ou seja, aquela ansiedade que era normal por algo do novo que estava acontecendo na vida dele, parou, porque desde o princípio a gente detectou que aquele caminho ia ser normal para ele e preparamos, né? Então, agora, num caso crônico, como é que você pode começar a barrar um pouco isso? Ah, normalmente esse comportamento ansioso, principalmente como você está dando o exemplo do seu filho, né? Ele é muito ligado à questão da comunicação. Quando a gente não consegue entender o que está acontecendo com a gente acaba atuando, ou seja, eu faço algo, né? Então, uma criança, por exemplo, que se joga no chão e chora, uma criança que às vezes bate a cabeça, que se bate. O que é esse comportamento? É eu atuar, eu estou atuando porque eu não consigo expressar o que eu estou sentindo. Então, um trabalho muito importante nesses casos é o reconhecimento de emoções, é você conseguir nomear suas emoções, falar aquilo que você está sentindo. E isso é muito difícil. Ninguém ensina a gente a fazer isso, Orlane. Exercício, isso, né? A gente recebe muitos pacientes no consultório que a gente realmente vê que o que está faltando é o quê? A pessoa conseguir identificar nela o que está acontecendo. Então, isso é imprescindível. Eu estou ansioso? Ok, deixa eu dar nome a isso. Exato. Olha, eu estou ansioso porque eu estou nesse momento sozinha, porque eu não estou conseguindo ver a minha família. Olha, eu tô triste, ok, eu tô triste. Por que eu tô triste? Eu tô triste porque eu tô com medo de algo. Né? Então, dar nomes, isso é muito importante. Fantástico, doutora Patrícia. Eu sempre falo que o primeiro passo de você conseguir passar por algo é aceitá-lo, reconhecê-lo, e aí sim você começa a tratar. Porque enquanto você ignora, ele vira uma bola de neve depois, né? Então, realmente o que você está falando faz muito sentido. Gente, olha, eu vou já dar uma pausa para vocês e dizer que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas que estão surgindo. Eu sabia que ia ser uma coisa muito importante, porque o que está acontecendo, Patrícia, é que tudo é questão de cultura, né? É o quarto país que eu moro. A gente já morou num país de língua latina, o nosso português, agora no americano. E a gente vê que em muitos lugares tem algo em comum entre nós. Mas algo que o brasileiro tem de muito diferente, que a gente acaba distraindo muito rápido para o que não tem importância e esquece aquilo que realmente é importante. E por isso que eu me levantei com essa voz de falar sobre as coisas que realmente vai importar pós-coronavírus. Porque imagina, Patrícia, quantas famílias que não estavam convivendo agora estão tendo que ficar trancadas nas suas casas, convivendo com um adolescente que talvez não sentou na cama para conversar com o filho e perguntar como é que tá você, né? Eu sei que é exaustivo. Eu tenho um trabalho de ficar a madrugada inteira conversando com uma filha, a madrugada inteira conversando com um filho. E de quantas vezes eu já tive que levantar 6 horas da manhã, olhar o sol nascendo, botar uma roupa e sair, né? E a gente sabe quanto que isso custa, o quanto que isso nos exaure emocionalmente. Por isso que eu falo, a gente precisa cuidar da gente primeiro, porque senão a gente realmente vai num buraco assim, você vai junto, né? Ao invés de levantar a pessoa, você acaba caindo junto, né? Então, nesse momento, eu acredito que o pastor Janduí aqui, não, é o Janduí de Araújo, ele está falando para salvar a live. Então, nós vamos ver ainda como é que essas coisas vão ser feitas. Uma coisa é certa, todas as perguntas que estão aqui, nós vamos escolher as principais. Doutora Patrícia, eu já imaginava que a gente vai ter que retornar. Nós vamos marcar uma próxima para responder algumas perguntas. Eu vou escolher algumas do nosso dia a dia, que não são aquelas coisas crônicas, né? Que você precisa atuar com um profissional como você, que é específica e muito, muito direcionada no assunto. Responder algumas coisas ali na live. A doutora Patrícia também vai estar respondendo. Fica só conectado conosco, gente, porque muito em breve eu vou estar liberando uma outra data que nós vamos estar juntas para que essas perguntas possam vir ser elaboradas. E aí a gente não vai abrir para comentários, nós vamos abrir só para as perguntas do que já foi feito até agora, tá bom? Você quer fechar isso daí para a gente abrir aqui uma outra questão rapidinho?
Acho que é só importante a gente tentar encontrar, tentar perceber as nuances do comportamento desse adolescente, desse Perfeito. adulto, para mostrar para a gente que ele pode estar, de repente, usando o comportamento autolesivo como estratégia, né? Perfeito. Então, como que a gente percebe isso? Você percebe que, de repente, está calor e o adolescente está sempre usando manga comprida, né? Não deixa, de repente, se mostrar em algumas partes que normalmente isso acontece mais, que são nos ombros, no antebraço e na parte interna das pernas. Então, você começa a perceber que existe esse cuidado, né, de esconder algumas partes do corpo. Então, o ideal é realmente abrir uma conversa, abre esse canal, pergunta, você está usando isso como estratégia? Né? Você está se machucando porque você está precisando de ajuda? Porque o que acontece? Quando a gente, às vezes, pensa nesse comportamento, a gente carrega uma questão nossa, às vezes, pessoal, de um preconceito mesmo, de achar que aquilo é uma coisa, nossa, tão horrível de se fazer. Sim, não é o ideal. Mas se a gente não abre o diálogo e a gente já vai para uma conversa com um julgamento, o que acontece? A gente não vai abrir espaço para que esse adolescente possa realmente, efetivamente falar o que está acontecendo. É Né? verdade. E aí buscar ajuda. Né? Às vezes a gente não consegue realmente resolver isso dentro de casa. A gente precisa de ajuda. Então, os profissionais, os terapeutas, as pessoas os conselheiros, as pessoas que estão aí ao redor da tua família, que podem te dar esse apoio, de repente pode ter um canal mais efetivo até de comunicação e de ensinar, na verdade, essa pessoa que está se machucando, esse adolescente, esse adulto, a encontrar estratégias que sejam mais eficazes para lidar com essas dores, que não seja se machucando, né? Exatamente. E, doutora Patrícia, algo que eu acho que é fundamental como uma orientação é que com esse buraco que se criou entre as gerações, né, desde a X até o que a gente está vivendo hoje, nós estamos vivendo num momento onde existe, pelo menos aqui na América, né, muito comum ter aquela privacidade no quarto, ninguém entra e ninguém toca, né? E eu acho que essas pequenas coisas, por exemplo, quando os nossos filhos eram pequenos, desde pequenininhos, a gente falava assim, olha, não pode trancar a porta de banheiro. E a gente falava, é perigoso, você pode cair, a gente não abre a porta. E falava um monte de coisa. E depois começaram com os celulares, né? Seus 11, 12 anos aí, começaram a ter telefone. Então a gente falava telefone dentro do quarto, não. Por quê? Porque eu já imaginava que lá na frente a gente ia ter que passar por algumas situações. Então eu criei algumas situações para que eles já entendessem que quando chegasse aos 14 anos, a gente dissesse, olha, telefone no banheiro não. Não é uma novidade, não estou querendo entrar numa idade onde já é difícil de você entrar nesse momento, né? A gente foi criando um caminho para que quando aquilo viesse a acontecer, fosse normal. Mas a gente sabe o quão difícil é esse tipo de acordos hoje em dia, né? E eu sinto, diante de todos os pais que vêm me procurar, das mães que vêm pedir ajuda para que elas possam se estabelecer para ajudar dentro desse ambiente, é que elas não têm mais acesso a ver o filho. Elas não entram mais no quarto, filhas com mães não conseguem mais ficar, né, trocando de roupa juntas. Então, é muito difícil você saber até quando são coisas menores. Às vezes são coisas comuns, que a pessoa tem ali uma tatuagem, um piercing, qualquer outra coisa e ninguém sabe. A pessoa passa por anos sem saber o que está acontecendo com o filho porque já não tem mais um contato. Tem alguma coisa que você possa ajudar com isso como um exemplo de muitas outras que a gente passa, né? Da gente não ter mais essa aproximação. O que é que hoje, na quarentena, de pessoas que estão sofrendo com essa preocupação dentro de casa, ou estão sentindo essa dor que ainda não tiveram coragem de se cortar, mas já passou pela cabeça, não, eu quero me cortar, só não estou tendo a coragem, né? O que que você fala para que isso possa ter um indício de pelo menos parar um pouco com essa estatística, com esse tipo de abuso pessoal? Quando a pessoa pensa em começar a se machucar, isso provavelmente está acontecendo porque ela já está carregando um peso muito grande, uma dor muito grande, né? Isso não é uma coisa De uma que hora para outra, simplesmente né? dá uma hora para outra, eu resolvi fazer isso. Não, não é isso. É Ela já gradativo. está carregando, né? Então, é importante perceber esses sinais que até antecedem esse momento, né? Eu falei de alguns sintomas, algumas formas de você observar quando a coisa já está acontecendo. Exato. Mas a gente consegue perceber antes. Por exemplo, mudanças bruscas de comportamento. Esse eu acho que é o principal sinal de que alguma coisa não está indo bem.
né? A criança ou adolescente que não consegue dormir mais, ou que muda padrão alimentar, ou que gostava muito de jogar um jogo, um videogame, uma coisa, de repente para de jogar. Começa a mudar o seu comportamento de uma maneira brusca. Esses são sinais de que algo não vai bem. Eu, de repente, adorava jogar um jogo de cartas, estar brincando com a minha família. Agora eu só quero ficar sozinho no meu quarto. Poxa, o que que isso está mostrando? Né? Não, a gente não muda de comportamento assim num clique, não. Alguma coisa não está indo bem. Então, toda vez que eu tenho uma mudança brusca de comportamento, de um padrão que a gente já conhece, né, do nosso filho, do nosso adolescente, da nossa criança, ou mesmo até do nosso companheiro, do adulto, mudou um padrão de comportamento que a gente sabe ver, não, isso não era assim antes. Esse é uma bandeirinha vermelha que a gente levanta, né? Bom, eu tenho que ficar atenta, porque pode ser que alguma coisa não esteja bem. E a gente sabe que hoje nós estamos vivendo um momento de um luto muito grande, né? É um luto pelas perdas que a gente se programou em fazer, que agora a gente não pode fazer mais, porque a gente tem que ficar nesse espaço de confinamento. São sonhos, planos, ou às vezes até pessoas que de repente estão doentes ao nosso redor, e a gente tem muito medo de que algo vá acontecer. Então, isso já por si só já faz a gente mudar muito o nosso padrão de comportamento, porque a gente fica mais tenso, mais nervoso. Então, falar sobre o assunto, aquela questão que eu já pontuei, a comunicação, isso é extremamente importante para que a gente possa manter realmente uma estabilidade, né, nesse momento, né? Se eu falo sobre o assunto, eu estou processando isso. E eu começo a ter uma compreensão diferente, eu começo a analisar aquilo de uma maneira diferente. E isso me dá um alívio. Fantástico, fantástico, doutora Patrícia, muito obrigada. E a gente vai ter que dar uma encerradinha daqui a pouquinho, então eu queria te perguntar o seguinte, para esses jovens que estão ouvindo a gente, vão escutar, o que você diz para eles, porque muitos deles se fecham entre eles querem ajudar o outro enquanto ele mesmo está passando por essa dor, e isso vira um clube de pensamentos negativos ocultos, né? Quase que secreto. O que você falaria para eles, para que eles possam ser, sim, ajudadores entre eles, porque é muito importante essa vida de grupo, né? Mas que eles possam saber qual canal de como ajudar de fato um amigo, né? Ou que a pessoa não está passando por isso, mas quer ajudar um amigo que está passando por isso. Qual que é o caminho para estar realizando esse pedido de ajuda? É muito importante você dar suporte para o seu amigo. Realmente, é muito importante. Só que tem coisas que são os adultos que têm que resolver, né? Exato. E a gente não consegue resolver simplesmente dando só o apoio. Então, se você sabe de um amigo que está usando de comportamento autolesivo para poder se aliviar, é como eu falei, isso é só a ponta do iceberg. Tem coisas muito mais profundas aí que precisam de ajuda. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é orientar esse teu amigo ou conversar com alguém que realmente possa ajudar esse seu amigo. Então, isso é o melhor. Procura ajuda. Não fica sentindo de que eu vou contar que ele está se cortando, eu estou traindo a confiança do meu amigo. Não. É a mesma coisa com relação aos pensamentos suicidas. Se eu tenho esse pensamento e eu divido com alguém, é importante que esse alguém busque ajuda, né? Porque a gente vai ficar naquela, não vai acontecer nada. Mas e se acontecer? Exato. Quem que vai carregar essa culpa para o resto da vida, não é? É muito pesado. E me fala uma coisa, por exemplo, quando uma coisa que acontece muito nessa idade, que eu percebo, sempre que eu escuto, né, muitos deles falando, é que quando um amigo chega e fala assim, olha, eu vou te contar algo, mas por favor não conta pra ninguém. Então, aquela pessoa, porque eu trabalho muito com a questão do autoconhecimento. Dentro do autoconhecimento tem um desafio, um valor que chama confiança, honestidade. Então, se essa pessoa se abre com alguém e diz assim, por favor não conta pra ninguém, e ela deu a palavra dela, disse, não vou contar pra ninguém, ela começa a ficar dentro de... É como se fosse uma quadrilha, né? Como se fosse um trap, como é que chama? Uma armadilha, né? Ela começa a ficar ali dentro porque ela vai se sentir desleal se ela pedir ajuda. Qual que é o conselho psicológico para esse jovem compreender que ele não está sendo desleal, mas ao contrário, ele está buscando uma ajuda que realmente deve? A questão é você colocar na balança. O que vale mais? Eu contar e eu pedir ajuda ou de repente eu perder esse meu amigo?
Não é um Fantástico. peso muito grande? Ninguém quer Fantástico. carregar isso, não é? Então, Fantástico. assim, eu tenho que ver, bom, ok, esse não é de repente o melhor caminho, né? Contar, eu não vou estar dedurando ninguém. Eu estou simplesmente buscando a melhor ajuda possível para uma coisa que eu não posso resolver. Eu não tenho ferramentas suficientes para resolver. Nossa, que incrível, Patrícia. E uma coisa legal é que eu sempre falo dos dois porquês da vida, que é o porquê e o para quê. Então, se o meu porquê é salvar o meu amigo, se o meu porquê é ajudá-lo, eu vou ter que levar a um lugar onde realmente ele vai ser ajudado. E se por acaso eu perder a confiança dele, eu perder essa amizade, ok, eu perdi, eu ganhei a vida, né? Colocar aquilo assim, tá bom. O que que eu vou perder, o que que eu vou ganhar, ou o que que eu vou deixar Uhum, de ganhar, né? Porque uhum, muitos de nós também têm o valor de não gostar de perder. Então eu falo que você vai deixar de ganhar, ou você vai ganhar, né? O que que eu vou deixar de ganhar? Se eu vou deixar de confiar, de ganhar a amizade dele, mas eu vou ganhar a vida, então o que que vale mais, né? Acho que é importante a gente estar sempre escutando qual que é a nossa real motivação, né? É me manter ali dentro ou salvar de verdade, ou ajudar de verdade, né? Muito legal. Posso aproveitar só mais uma coisinha? claro. Como que a gente pode evitar ou prevenir um pouco desse tipo de situação nessa quarentena? O que que a gente pode fazer dentro de casa hoje para virar um pouco esse quadro, Patrícia? O que que as famílias podem estar fazendo hoje para fazer com que o adolescente encontre vida, sabe? Encontre saúde, encontre felicidade. Sabe que a alegria dele não está posta numa dor, seja momentânea ou passada, né? Mas que a gente possa ajudá-lo um pouco mais nesse momento. Eu acho que a primeira questão realmente é você ficar de olho, é você perceber essas mudanças de comportamento, né? Agora, uma questão muito importante na quarentena é a conexão. Quando eu me sinto isolado, quando eu me sinto sozinho, eu começo a desenvolver uma sintomatologia que não é legal, né? Até porque o ser humano não é um ser de ficar sozinho, ele precisa estar em convívio com a sociedade. É um ser social, nós somos sociais, né? Então a gente precisa realmente estar conectado a outros. Se você não pode estar presencialmente conectado a outros, como que eu posso fazer? Eu posso usar realmente as redes sociais, eu posso buscar um grupo que eu me sinta pertencendo. Eu acho que se sentir parte de algo é muito importante durante essa quarentena. E existem diversos grupos de apoio a jovens, grupos de interesse, onde você pode participar. Por que que tantas pessoas estão fazendo lives hoje, né? É para dar a oportunidade de quem está em casa se conectar, Ter né? Aqui acesso, nós né, a estamos esse conectados a relacionamento. quantas pessoas que estão aqui conversando, colocando suas angústias, colocando suas questões conosco, né? Aham, Então, aham. isso é uma conexão. Quando termina, por exemplo, uma live como essa que nós estamos fazendo hoje, Orlane, a gente se sente melhor, É né? Por que verdade. que a gente se sente bem? Porque nós estamos tendo a possibilidade de trocar, de estar em grupo, por mais que não seja presencialmente. Então, essa questão, se você percebe que teu filho adolescente está muito fechado, não está se comunicando com os amigos, não está se relacionando com ninguém, nem que seja virtualmente, esse é um outro sinal importante. E tente ajudá-lo nessa conexão, né? Em estar com a família, em criar momentos em família, criar momentos onde ele possa se conectar com pessoas semelhantes, né? Que têm os mesmos interesses que eles. E aí, doutora Patrícia, uma coisa que é legal é que muitos pais, eu já ouvi pais que vieram falar de que assim, na quarentena não, de jeito nenhum telefone, tem que ficar longe dessas redes, mas estava isolando muito a criança, né? O adolescente estava isolando muito. Eu acho que nada melhor do que um equilíbrio, nada melhor do que falar, olha, Uhum. tantas horas para isso. Eu acho que os extremos é que sempre vão prejudicar. Ou você libera demais, ou você tira tudo. Eu acho que isso não é uma forma inteligente da gente conseguir tirá-lo da caverna onde está. Uma outra coisa que até alguém comentou aqui, tá aqui, ó, levar o adolescente a ter empatia pelo outro, né? Uhum. Aí é que tá. A empatia é algo fundamental. E aqui nos Estados Unidos tem uma pergunta que eu acho super engraçado. O americano pode ser uma pessoa que acabou no meio da rua de um atropelamento ou uma criança de 3 anos de idade tropeçou no parquinho. A pergunta é a mesma, né? Are you okay? Ele sempre vai perguntar, né? Você tá bem? Tá tudo bem com você? Mas a gente olhando para uma amplitude de visão, a gente vê que é uma pergunta de empatia. Você tá Uhum. bem? Tá tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa com você? Você precisa de ajuda, né? Que é a outra pergunta muito comum aqui na América. How can I help you? Né? Como eu posso te ajudar?
Então, são perguntas empáticas. Agora, eu tenho um parêntese muito grande para jovens nessa questão. Já que a gente está falando de conexão e de grupos, a gente tem que saber qual é o tipo de grupo que nós estamos nos conectando. Porque se você está numa situação difícil e você se junta com pessoas que estão passando pela mesma fase, como que você pode sair daquilo, se ajudar para ajudar outros? Então é muito importante a gente saber isso, né? Tem um autor americano que eu gosto muito dele, ele fala: Show me your friends and I will show your future, né? Me mostre os seus amigos e eu vou mostrar o seu futuro. E realmente é importante a gente entender que antes da gente ter esses amigos bons, nós precisamos estar com esse amigo bom para que a gente possa ter empatia. Porque se você não tá bem e você se coloca no lugar do outro e ainda recebe mais essa dor, volta ao que você falou no princípio, né? Todo mundo vai pro buraco e o peso é muito maior. Uhum. Concordo. Isso é muito importante, porque, inclusive, a gente sabe de redes e de desafios que levam, por exemplo, o jovem a se cortar. Né? Há pouco tempo atrás nós tivemos uma situação dessa. Muito bom, e isso move o grupo a realmente fazer coisas que às vezes você nem estaria pensando, mas você vê as pessoas fazendo e por pressão de grupo você acaba fazendo também. Exato. Então esse é um cuidado muito grande que a gente tem que tomar. Então se conectar, sim, é importante se conectar. Mas se conectar com questões positivas, né? Muitas questões positivas que a gente pode estar fazendo. Né? De repente, você sabe, você tem alguma habilidade, então tenta desenvolver isso, tenta procurar pessoas que tenham essa mesma habilidade. Com certeza você vai encontrar grupos em redes sociais que dividem esse mesmo hobby, essa mesma atividade que você gosta de fazer. Então, questões positivas. Porque, é claro, se você for buscar questões negativas, você vai encontrar. Com certeza você vai encontrar. Aliás, a gente nem precisa nem procurar, né? As negativas parece que nos encontram. E um isso caminho realmente mais não vai ajudar fácil. Em nada, né? Excelente ponto, Patrícia. Poxa, excelente ponto para a gente estar encerrando com chave de ouro, como a gente diz no Brasil, né? Excelente ponto. Realmente, isso é muito sério. A conexão com os grupos positivos, a forma positiva e fazer as melhores escolhas, né? Isso realmente é uma coisa que a gente tem que fazer. Poxa, muito obrigada. Gente, a gente passou 9 minutos aqui do tempo que a gente falou que a gente ia tomar dela. Eu gostaria de encerrar com uma palavrinha de conforto para o seu coração. Ela estava falando aqui dos grupos de desafios, né? E aí eu volto para o autoconhecimento. Você pode ter um filho que é uma pessoa que não é movida a desafio. Podem dizer assim, faça uma aposta se você faz isso hoje. A pessoa vai continuar sentada no sofá dela, vai terminar o filme. Mas já tem um outro que você disser assim, não sei se você consegue não. Pronto, é o suficiente para essa pessoa levantar e fazer o que tiver que fazer para provar que pode. Né? E isso também está dentro dos valores que são construídos ao longo da vida. Então, se a gente tiver essa consciência, se o seu filho é um filho que gosta ainda mais do que o normal de estar num grupo social, a gente vai ter que compreender que dentro daquele valor dele de desafio, ele vai ser mais puxado ainda pelos amigos. Então a gente tem que ter mais cuidado ainda do que aquele que é um pouco mais introspectivo, que já não é tão movido pelos desafios. Por isso que é importante a gente se conhecer e conhecer os nossos filhos, né, Patrícia? Muito. É como eu falei desde o princípio. Estar de olho nessas mudanças de padrão de comportamento. Porque é claro, como todas nós estamos num momento hoje onde a gente tem que dar conta de escola, tem que dar conta dos nossos afazeres de trabalho, tem que dar conta das questões de casa. Não é fácil, né? Eu ainda tenho que dar conta dos filhos, né? Então, esse olhar, ele tem que estar dentro da nossa escala de prioridades. Ele tem que ser uma das questões prioritárias. A gente precisa dar esse apoio, né? Porque a gente está sendo impactado com tudo isso. Imagina quem, de repente, não sabe se expressar da maneira com que nós sabemos, né? As crianças, elas não vão chegar para você e falar, mamãe, eu estou me sentindo ansiosa porque eu estou fechada em casa já há 3 semanas, há 4 semanas, há 8 semanas. Eles não vão ter todo esse vocabulário para te explicar. Então, como que eles vão mostrar para a gente? Com mudanças de comportamento. Então, a gente tem que ter esse olhar, Orlane, precisa ter esse olhar, e isso tem que estar dentro das nossas prioridades de hoje. E aí, reconectar. Exato. É mais um motivo para a gente saber que não é esses afazeres, porque já teve gente que chegar para mim e falar assim, não aguento mais ficar em casa sem fazer nada. E a maioria já vem de prova assim, nossa, eu tenho menos tempo do que antes. Então, não é o tempo, né? Não são as crises, é o que a gente está decidindo fazer com cada momento da vida. E aí, para o adulto, mais importante é a gente conseguir
ter um olhar do que é prioridade nesse momento, né? Será que é arrumar a gaveta ou sentar para fazer alguma coisa, né? O que a gente faz? Ou arrumar juntos, né? De repente. Patrícia, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. A gente sabe como é que é a nossa vida aqui na América, né? Quando eu morei em São Paulo, a gente teve a Alice, uma senhora assim que nos serviu por tantos anos. Meu Deus, ela era tão especial. E eu falo, gente, a Alice não vem mais nenhum dia me ajudar. A gente chega em casa, o copo tá no mesmo lugar que a gente deixou, né, Patrícia? Né? Não tem jeito. Eu quero te agradecer por você ter separado esse tempo e assim, sinto informar, mas a gente vai ter que voltar algumas vezes, porque eu vou ter que pegar essas perguntas e tem muita gente precisando realmente se encontrar, saber o que fazer. E eu realmente considero o seu trabalho. Eu acho que tem uma objetividade muito grande, tá? Vamos deixar uma palavra de conforto para todos, né, que vão estar aqui e vão ainda nos ouvir. Uhum. Deus, que é o nosso Criador, porque independente da sua religião, de quem você seja, o que você acredita, você não nasceu por acaso, você não é um ser acaso. E quando a gente não sabe quem nós somos, o abuso é inevitável. Tudo que você está precisando é saber que você é um ser único, especial, maravilhoso, um ser amado, uma pessoa que contribui com o mundo, que você é uma peça que falta no quebra-cabeça da humanidade. Nenhum quebra-cabeça tem uma peça repetida. E quando a gente falta uma pecinha do quebra-cabeça, é tão chato, né? A gente não terminar o quebra-cabeça. Então, eu queria te falar que ele vai te guardar em perfeita paz, porque ele fala que guarda em perfeita paz aquele cujo confia nele. Então, confia, acredita, coloca o teu olhar para uma forma de pensar de uma forma diferenciada. Tudo na vida tem duas formas de ver. Eu digo isso com carteirinha assinada, gente. Eu gosto muito de mostrar minha vulnerabilidade, a minha humanidade. E quantas vezes eu me desesperei porque eu estava olhando só para um ponto onde não devia. E sempre que eu tenho um alívio dessa visão, eu consigo enxergar outras muito maiores. Então, que você possa ser guardado em perfeita paz e saber que você é um ser único, um ser especial, um ser amado, um ser importante, um ser que vale a pena viver. Existem muitas pessoas lá fora que estão precisando de você. E eu falo agora de uma forma com autoridade na palavra, porque eu acredito muito que tem poder na palavra, que você, das tuas feridas, vão sair poder para curar. Que tudo aquilo que você já viveu até aqui vai ser para ensinar outros, vai ser para colaborar com outros. Levanta e anda, porque é chegada a hora. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Obrigada, Patrícia. Obrigada Imagina, mesmo. imagina. Obrigada a você novamente pelo convite, Orlane. Foi um A prazer. gente vai voltar, tá? Tá, Depois eu envio Jó? as perguntas. Um abraço, queridos. Um Muito obrigada. abraço. Tchau.